Boa noite a todos. Já acionei aqui a Flávia para a gente começar a nossa live. Quem já estiver aí com a gente vai se apresentando aí nos comentários, de onde vocês são, qual estado vocês são. A Flávia já está junto aqui com a gente, já está entrando. E logo, logo a gente vai começar. Flávia, eu mandei o convite para o seu perfil. Aí é só você aceitar e a gente já inicia. Boa noite, Natália. Boa noite, Rogério. Boa noite, Kleber. Juan. Boa noite, Regina. A gente está só aguardando a Flávia entrar para a gente poder iniciar a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, muito especial. É o tema do livro da Flávia, né? Que é a lógica da montagem das caixas cirúrgicas. E a gente vai passar pelos 5 pilares que ela defendeu nessa obra. E a gente vai falar um pouquinho de como que isso se relaciona com o dia a dia no centro cirúrgico, na CME, e qual que é o impacto dessas ações que ela defende na melhoria da montagem das caixas cirúrgicas, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Aline. Boa noite, Augusto. Boa noite, pessoal. A Flávia já está entrando com a gente. Vou fazer o convite aqui novamente. Flávia, se você não estiver conseguindo entrar, me fala no chat, por favor, que aí eu tento de outra forma aqui. Boa noite, Tainá. Então, pessoal, já iniciando assim um pouco do nosso tema, né? Hoje a gente vai falar sobre a lógica da montagem das caixas cirúrgicas. É o tema do livro da Flávia. A gente vai apresentar ela, a profissional que ela é na instrumentação cirúrgica há tanto tempo, as experiências que ela tem. Então, a gente vai falar sobre tudo isso e como aí Olá, estamos. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Também tô ouvindo bem. Tudo bem com você? Ó, acabei de sair de cirurgia. Aí, ó, vida real é assim, né? Já sai da cirurgia, já entra em live, mas deu tudo certo. E hoje essa cirurgia normalmente, quando é possível, alguém fica no meu lugar, mas hoje não tinha ninguém para ficar no meu lugar, tá uma cirurgia grande. Uhum. Então eu falei, vamos lá. Até a hora da live acabou. Eu tô com a minha filha aqui do meu lado, daí eu me substituir se precisasse, mas deu tempo, eu tive que fazer tudo. Que ótimo, que bacana essa dobradinha aí de mãe e filha. Opa, isso é ótimo. Legal. Então vamos lá, eu estava adiantando aqui para o pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda, para quem não me conhece, eu sou gerente comercial aqui do Top Instrumental Cirúrgico e eu sempre estou instrumentador, estou em instrumentação também, para a gente debater sobre esses temas tão importantes na profissão e no mercado, né, da instrumentação cirúrgica. Flávia, se apresenta um pouco, fala um pouco sobre você, sobre a sua experiência, começar esse bate-papo. Bom, gente, eu sou Flávia, sou instrumentadora cirúrgica, né? Agradeço o convite da Fernanda, da Ortop. Eu escrevi esse livro pensando exatamente nos profissionais que estão começando e no pessoal da CME. Toda vez a gente chega no hospital e tem um problema na caixa cirúrgica. E se você fala com uma pessoa, isso não passa adiante, né? Isso não é levado adiante. Então, o meu objetivo com esse livro foi trazer essa minha vivência, porque não é uma equipe só, porque teve gente que passou numa única equipe ao longo de toda a trajetória, então ela só tem uma visão. Eu passei em muitas equipes, muitos hospitais, então eu vi que o problema é recorrente em lugares diferentes. Então eu falei, como é que eu posso contribuir? Né? Eu estou na instrumentação há mais de 20 anos, atuei e atuo, hoje eu estou no Samaritano, né, aqui em São Paulo, no em Higienópolis. Mas eu atuo em todos os hospitais ao redor.
em equipe de cirurgia geral, gastrocirurgia. Então, isso me impulsionou a falar, sei lá, contribuir com a profissão escrevendo esse livro para que mais pessoas possam ampliar essa visão e ter uma visão mais lógica. A gente vai diminuir vários problemas dentro das caixas e a gente vai abordar isso nessa live hoje. Ótimo. Esse é o nosso objetivo, né? Que o pessoal conheça um pouco da sua experiência e do que você defende acerca desse processo bem feito da instrumentação e não só na instrumentação em si, né? Porque isso é um pré, um durante e um pós-cirurgia, né? Vai impactar em todos esses momentos. E eu achei muito bacana, eu li o livro, eu indico de vocês lerem. É um livro digital e assim é super intuitivo a leitura, é uma leitura muito boa, então que você consegue realmente entender que aquilo ali foi feito de acordo com uma vida real. E no livro a Flávia aborda os 5 pilares para essa lógica, né? Para essa construção dessas através desses 5 pilares. E começando falando, né, o primeiro deles, o primeiro pilar é toda cirurgia tem começo, meio e fim. E aqui ela coloca uma frase: o seu óbvio é um milagre de alguém. E eu achei muito bom porque é o dia a dia. Né? Em todos os lugares que a gente trabalha, a gente vê que muitos problemas são evitados pelo óbvio ser dito, pelo óbvio ser explicado. É uma frase de Zorra Viana e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro pilar para o pessoal. A gente, essa questão da lógica, né? A lógica da funcional e na disposição dos equipamentos e das pinças, é porque assim, a gente muitas vezes encontra caixas que tem material muito longo. E tá, você faz a cirurgia, mas a cirurgia, ela precisa começar, nós vamos abrir a pele, e depois a gente vai fechar essa pele, essa poneurose. Então, os porta-agulhas, as pinças, elas têm que seguir tanto no tamanho, né, como na quantidade da caixa. Às vezes eu ouço alguém falar para mim, a caixa tem não sei quantos itens, tá, mas quais são esses itens? Porque a quantidade de pinças dentro de uma caixa nem sempre indica que essa caixa é eficiente. Então a gente fala-se da quantidade de pinças, mas não se fala que pinças. Mas aí algumas perguntas, né? Mas você só para a sua equipe isso não é uma visão geral para que a gente diminua os problemas e sei lá, os médicos que têm pinças específicas, você faz kits menores. Isso vai evitar desperdício, isso vai evitar perda de tempo. Pensar no usuário final, que são os instrumentadores e os médicos, porque na hora da cirurgia, às vezes a gente está operando na madrugada. Então a gente não tem à disposição. A pessoa está em casa dormindo, né? Quem montou a caixa, e a gente está lá, buscando ajustar a caixa para que a cirurgia aconteça. A cirurgia acontece independente dessa caixa estar muito bem colocada ou não. O problema é quando a gente termina a cirurgia, tem um monte de material para lavar e você poderia ter evitado isso com uma visão mais objetiva e mais lógica. Eu costumo trazer uma comparação, são com dois setores, né? Quando a Fórmula 1 faz a troca dos pneus, todos têm que ter a mesma informação. Então, não adianta cada um saber uma coisa num tempo. O tempo para trocar aquele pneu é exato. No avião, você sabia que tem uma pessoa que é responsável por organizar toda a bagagem dentro do avião? Por quê? Porque se o avião tiver um desequilíbrio, ele cai. E eu costumo até usar isso como porque não cai avião, né? Então as pessoas não olham menos para isso. Uhum. Ah, não, a gente ajusta. Não, não é a gente ajusta. A gente precisa pensar antes. E se cada um trouxer essa visão mais objetiva e mais funcional, a gente vai diminuir nessa cadeia gasto em todos os níveis, gasto de químico, gasto de água, de tempo das pessoas. Então, essa é uma das coisas que eu trago, né, que é o óbvio, parece óbvio,
mas não é óbvio para todo mundo, tanto que a gente continua encontrando esses problemas nas caixas cirúrgicas. Exatamente. E é uma questão que ela abrange tantos setores que, se a gente for pensar de uma forma macro, começa lá na CME, vai para o bloco cirúrgico, mas também impacta o setor de compras, o Sim, administrativo, o financeiro do hospital, porque tudo é custo. E a gente tem que pensar realmente, se a gente quer se destacar no mercado, se a gente quer ser um profissional diferente, a gente tem que pensar além daquilo ali, do momento da cirurgia, além do paciente naquele momento ali aberto na mesa. A gente tem que pensar num contexto como um todo, porque a gente sabe que o instrumental cirúrgico é um material caro, tem valor agregado. Isso é uma questão até ambiental, né? exatamente. Quantos ciclos essa caixa vai passar num ano? E quanto de água, de germante, de produtos químicos, de tempo, de pessoal, de energia elétrica, aquilo ali vai gastar à toa. Poderia Exato. ser, poderia ser mais reduzido, poderia ser fracionado, né? É uma visão muito mais ampla do que apenas ali no momento da cirurgia, né? Sim, a gente precisa pensar antes, né? Um outro ponto que eu abordo nesse livro também é sobre a classificação e a padronização. Uhum. A padronização não é uma padronização mecânica, é uma padronização lógica, usando a técnica. Porque eu nesse livro eu falo só da caixa da cirurgia geral e da abertura dos portais a vídeo, que hoje a videocirurgia, a cirurgia robótica, a gente usa uma caixa para abertura dos portais. A não ser quando você tem, sei lá, cirurgias maiores, a gente acaba abrindo uma caixa grande porque a priori, se acontecer alguma coisa, a gente vai converter essa cirurgia, você não pode abrir a caixa na hora, enfim, já fica tudo prontinho. Mas é importante a gente pensar sobre isso, porque assim, uma outra coisa que muda, biotipo do paciente, porque pode ser a mesma cirurgia, se você for operar uma criança, um adulto pequeno, um adulto grande, um adulto obeso. Então, a gente precisa de afastadores diferentes, só que se você tiver o básico naquela caixa, vamos imaginar que você vai operar um adulto grande, né, que tem obeso ou qualquer coisa assim. Você precisa de mais afastadores. Você não vai ter que pensar em toda a caixa. Você já sabe que naquela caixa tem, preciso de pinças mais longas. Monta um kit separado. Então, esse kit separado, ele não é só material avulso, né? Ele tem que pensar também na funcionalidade desse material. Cada especialidade vai trazer um detalhe, mas, de novo, existe um básico. Se você chegar no hospital e for abrir uma barriga, você precisa ter um mínimo de peças naquela caixa que serão úteis e que serão funcionais naquela cirurgia. Não adianta, sei lá, vou dar um exemplo. A gente abriu uma caixa com 12 cockers curvos, só que não tinha clamp intestinal nessa caixa, não tinha baby cocker. Então, assim, para que você tem 12 cockers curvos numa caixa? Ah, porque era a caixa de alguém que usou, então. Mas quantas vezes isso é usado na cirurgia mais aberta e a informação não chega de volta? Ó, isso aqui a gente não usa. Isso aqui a gente separa. Se a gente não leva essa informação de dentro da cirurgia, se não tem uma comunicação entre todos os setores, como você mesma falou, até na compras. Outro dia eu falei, ó, a gente não tem ALIS em muitas caixas nesse hospital, em algum hospital que eu passei. Até Uhum. a moça da CME comprou o livro, né? Que eu falei para ela. Eu falei, então, quando vocês forem solicitar compra, solicitem ALIS, porque a gente precisa. Você percebeu que não tem avulso? E não tem nas caixas, a grande maioria das caixas não tem. Então ela falou, é mesmo, né? Eu falei, então já faz a anotação. Por quê? Porque a gente consegue minimizar as falhas dentro do sistema. A comunicação entre a gente e da instrumentação, e todos os outros agentes, facilita essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. É muito importante, porque a Ortop também pode ser uma beneficiária disso, né? Porque a gente leva informação e vocês ficam também cientes, até para orientar uma compra. Imagina você ganhar a admiração do seu cliente. Porque você não vai vender, você não faz uma venda só porque você está vendendo uma quantidade. Você vai fazer uma venda muito mais objetiva também, né?
Exatamente. E foi até um exercício que eu fiz após fazer a leitura do seu livro, de realmente pegar essas caixas, né, que você abordou, que é a caixa de cirurgia geral, a parte de ginecologia também que você fala, e revisar com base nas sugestões que a gente tem. Porque aqui na Ortop a gente tem as nossas caixas de sugestão, que elas são adaptáveis conforme a realidade do hospital, né, ou a demanda do nosso cliente. Mas é importante a gente estar sempre se atualizando quanto a isso. Né? O que, que realmente acontece ali no dia a dia que dá para a gente melhorar aqui dentro. E você falando, eu até me recordei de um caso de um cliente recente. A gente está trabalhando essa semana com esse cliente. É um cliente grande, é um hospital grande. E que havia essa questão de materiais em excesso na caixa. Então, a gente foi fazer uma revisão. Olha, estamos comprando material para a especialidade X. E aí a gente cotou exatamente o que eles pediram, mas a gente questionou, falou assim, olha, tem um item aqui que a gente não acha que é para tal especialidade. Dá uma revisada com o seu pessoal, leva na parte de enfermagem, na instrumentação, na CME, revisa tecnicamente, porque talvez vocês vão comprar um instrumental que não vai ser utilizado para aquela caixa e vocês vão jogar um recurso fora, né? Vai ser um material que não vai ser usado para isso. E a gente tem esse cuidado porque é muito fácil você pegar e vender por vender. Mas pode ser que depois esse cliente, eu preciso te devolver isso aqui. Isso me causa um transtorno para ele. E no final das contas, a cirurgia lá ela é impactada, né? Então é o ato de prever e ter um olhar crítico. Eu acho que a gente tem se abordado de uma forma profissional, a gente pode sim ser crítico às decisões que estão sendo colocadas ali pra gente. Então, eu, com todo o respeito, falei pro meu cliente: olha, eu acho que essa listagem sua tem um item incorreto. E ele reavaliou. E todo mundo sai ganhando nessas situações, né, Flávia? Você deve ver muito isso no dia a dia. Eu tenho certeza que sim, eu já vi coisas acontecerem, por exemplo, uma venda que foi feita e as caixas vieram. Eu falei, gente, eles trocaram as caixas, e agora? Como é que a gente opera com isso aqui? Aí teve que repor todo o material, aí fazer troca com a empresa. E aí você fala, olha o transtorno, porque a gente precisava operar, a coisa vai acontecer. Foi uma renovação, isso que você fez é muito legal. Porque não é assim, mas o meu cliente quer. Não é, às vezes, quem compra não é a mesma pessoa que está, às vezes, no centro cirúrgico, não é a enfermeira que compra. Às vezes, quem compra é compras. Eu falei, eu estava num evento outro dia e conversando com duas pessoas de compras. E aí elas compram até material cirúrgico. Aí eu falei, vocês devem ficar doidinha, né? Ela, menina, você nem sabe. Porque o catálogo você abre tem 1 milhão de opções lá. Só que quando se você não tem noção, nunca entrou numa cirurgia, a gente não sabe. E aí você tem o telefone sem fio. Compra, chega lá e fala, olha, eu preciso de uma pinça dente de rato sei lá, se você não especificar que é 25 centímetros, um dente mais delicado, coisa e tal, como é que você vai passar isso para a empresa? Aí vem uma pinça dente de rato, se ela não especifica o tamanho. Ah, pode ser de 35 centímetros, ela não pegou uma régua para ver. Aí a pinça é enorme. Aí, a gente quase não usa pinça dente de rato dentro da cavidade. Quando você abre uma caixa de laparó que tem muita pinça dente de rato, você fala, ai gente, que dor no coração. Você fala, eu preciso de pinça anatômica. Então, quando chega lá, comprou, a gente comprou novo, a caixa é nova. Eu questionei outro dia com um profissional, né, enfermeira, ele falou assim, pega essa caixa aqui. Aí acabou a cirurgia, 2 da manhã. Aí eu falei, eu abri 3 caixas. Uma caixa tinha um tanto disso, um tanto daquilo, um tanto daquilo. Você tá vendo aqui, ó, essa caixa aqui? Como é que eu vou fechar a pele com essa caixa? Eu não tenho nem porta-agulha, nem pinça para fechar a pele. E aí a gente abriu e vai ter que fechar. Ele é mesmo, né? Falei, ó, e esses porta-agulhas que você me trouxe, eles não são ideais. Se a gente tiver um sangramento tiver da ponta no vaso, eles não têm delicadeza para uma agulha fininha. Isso pode rasgar o vaso, pode piorar o problema. Então, aí ele puxa mesmo, né? Eu falei, então, percebe que não é só montar uma caixa. A Exato. gente precisa olhar o porta-agulha, a gente precisa olhar o tamanho da pinça, que é um critério de segurança e integridade também. É o ponto número 3.
Exatamente. Então, aqui seguindo, né, a gente acabou passando pelo segundo pilar, que é existe sim uma base de pinças que vai funcionar para várias cirurgias, né? Que é o que a gente estava falando, que apesar de cada cirurgia ter a sua especificidade, ter a sua característica, a gente consegue sim padronizar alguns grupos de pinças. Porque, igual você falou, a gente vai ter que abrir e a gente vai ter que fechar. Então, o início e o final a gente vai ter que fazer de certa forma padronizado, com algumas diferenças de tamanho, né? Igual você falou, delicadeza de um porta-agulha. Ah, eu preciso de um porta-agulha com vidia, porque um porta-agulha com vidia, ele tem uma pega melhor, ele vai dar uma estabilidade melhor para a agulha. OK. Então a gente tem que ter pelo menos um porta-agulha com vidia na caixa. É um material um pouco mais caro? É um material um pouco mais caro, mas vale a pena porque reduz o tempo de sutura. Às vezes tem um sangramento urgente que precisa ser feito e ele vai auxiliar. Aí a gente pensa, tudo é detalhe, realmente, tudo na cirurgia é detalhe. Porque se a gente faz de uma forma muito generalista, a gente não consegue atender esses pequenos detalhes. Então, porta-agulha, quando você olha por fora, parece que são todos iguais. Mas se você vai pegando nos detalhes, você sabe, olha, esse aqui tem a ponta mais fininha. Esse aqui não, é para fio de aço, então ele tem a ponta bem espessa. Já é outra coisa, né? E a gente consegue fazer realmente essa padronização de pinças de abertura. Uma tesoura curva, uma tesoura reta, você tem que ter na cirurgia. Uma um pouco mais curta, uma um pouco mais longa. Para cavidade, para pele, a gente consegue fazer esse tipo de padronização. E o terceiro pilar é criar kits específicos para cada procedimento e especialidade. Facilita o nosso trabalho, que é o que você iniciou falando. Eu gostaria que você desse alguns exemplos do que você já teve de experiência aí durante a sua profissão, que esses kits específicos realmente, assim, salvaram a noite, né? Sim, a gente tinha, no hospital onde eu trabalhei, tinha uma. Tô dando tchau pro chefe. Tinha um kit de pinças longas. Então, aí você tinha lá pinça dente de rato, uma pinça anatômica mais longa, porque quando você tinha um paciente para operar, ele tinha, você tinha a pinça no tamanho mais funcional. Porque parece que não, às vezes a gente fala, nossa, às vezes abre a cavidade e é muito mais profundo do que a gente está visualizando ali. Então, precisa das pinças específicas. E uma das especialidades que normalmente a gente. Vamos imaginar que você monta uma caixa de Laparu, tá pensando em ginecologia. Se você colocar para montar um kit separado, se você tiver várias caixas de Laparu que tenham pinça, clamp intestinal, pinças anatômicas, com toda a característica da pinça da caixa de Laparou, e tem esses kits separados, isso fica muito mais fácil. A gente, às vezes, porque na FOR ninguém usa quase, a gineco usa. FOR, POSILI, Z. Então, ele dentro da caixa, ele vai rodar várias vezes e talvez nem seja usado. Então, se você tiver, eu já sei que esse é da gineco, específico da gineco, porque dificilmente vai usar em outra especialidade. Então, quando você faz essa mudança, eu falo até no último capítulo sobre as diretrizes de ESG, né, sobre economia de recursos. Então, essa criação de kits evita que você dê vários nomes para a caixa, porque você nunca vai saber que peças que tem em todas as caixas. Aí tem que fazer reposição. Se você tiver um padrão, você consegue fazer a reposição tanto dos kits específicos, como caixa da plástica ou caixa de fechamento de pele. Eu já vi em alguns lugares. Então você tem a caixa específica com pinça Adson, porta-agulhas mais delicados, não lava junto com as outras caixas. Os bulldogs, quando estão separados na caixa, eles têm maior durabilidade e você sabe exatamente onde eles estão, você perde com menos facilidade, porque o bulldog tem bulldogs muito pequenos. Se ele ficar solto dentro da caixa, você vai perder essa peça. Então, em vários momentos, a gente vê que quando você tem um kit específico, as bandejas para exploração de fio biliar, hoje a gente faz muito menos, mas você já tem lá uma pinça de bake, então que um porta-agulhas mais delicado, Uhum.
tudo isso ajuda a agilizar. Então, você já sabe que aquilo é específico. Não vai ficar abrindo vários kits diferentes para conseguir o resultado que você precisa na cirurgia. Uhum. E algo muito importante que eu vejo aqui também, né? Um grupo de instrumentais que ele vai ocupar muito espaço, muito peso nas caixas, são os afastadores. Vamos ter de exemplo aí um procedimento de esterectomia. Se a gente tem esterectomia abdominal, vai ser um tipo de afastador. Se a gente tem a vaginal, vai ser outro tipo de afastador. Então, isso não faz sentido. Às vezes, na compra faz sentido você comprar uma caixa bem completa de esterectomia. Mas no dia a dia da separação ali da caixa, não faz sentido você manter esses dois procedimentos, né, esses dois acessos do mesmo procedimento na mesma caixa. Porque você vai acabar ocupando uma caixa muito grande, você vai ter que fazer o ciclo dessa caixa completa, e esses afastadores ocupam muito espaço. Então, o afastador abdominal, se ele tiver tanto as garras intercambiáveis quanto as garras avulsas, elas são grandes, né? São espessas, são profundas e têm um comprimento grande porque é para cavidade. Então, tudo isso são escolhas que, com o tempo e com a experiência, a gente pode e deve melhorar no hospital, né? Porque isso é responsabilidade também do instrumentador. O instrumentador, ele tem toda essa experiência da cirurgia propriamente dita, do dia a dia da cirurgia. Por que ele não pode contribuir para essa questão da melhoria? Que às vezes pode surgir até um conflito. Ah, mas isso é função da CME? Isso não é função do instrumentador. Mas espera aí, não é um trabalho que, no final das contas, é em conjunto? Por que que um não pode trabalhar com o outro de forma a pensar numa solução mais viável, mais econômica? Porque o pessoal da CME também vai ter o trabalho reduzido, né? Porque você não vai precisar esterilizar 3 caixas que tiveram que ser abertas para um procedimento só. Você já tem ali uma melhoria do próprio trabalho. Então, isso é uma divisão de tarefas, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma comunhão de tarefas, né, Flávia? Na área da saúde, a gente trabalha muito em equipe. Então, todos fazem parte da equipe. Na verdade, tem a equipe da CME, a equipe da sala cirúrgica, a equipe de cirurgia. Se cada um fizer a sua parte e contribuir com a parte do outro, quando a gente chega mais cedo e separa o material antes, quando você dá essa sugestão e consegue fazer com que esse material fique mais adequado e evite que você as pessoas percam tempo mesmo. Você acha que eu gosto de abrir mais de uma caixa? Não. O ideal é que você abra. Hoje a gente abriu uma caixa e aí não tinha nem um baby cock, nem um Alice, só Alice longo, gigante. Eu falei, poxa, a gente precisava de Alice médio, né? Não precisa. Alice grande funciona, sei lá, em várias cirurgias a gente usa para estruturas quando você vai precisa reparar mais lugares mais fundos, mas a maioria a gente usa eles para reparar fio, coisa e tal, nas anastomoses, nas suturas. E aí, quando você precisa dele mais curto, se você abre uma caixa que só tem um, você tem que pedir um avulso. Aí pedir avulso. Aí, então, assim, eu, eu vejo que a gente pode diminuir a quantidade de material dentro da caixa, mas ter um material mais assertivo. E aí você ter esse material disponível, tesoura, quando você faz compra de tesoura para uma caixa, você tem que pensar que essa tesoura vai perder o corte e em algum momento você vai precisar tirar da caixa para afiar. Então você teria que ter uma tesoura reserva, principalmente Metzenbau. Em Além de algum. previstos, né? Você não sabe se alguém vai contaminar. Você não sabe se Exatamente. vai Vai cair. Então, cair a tesoura, exatamente. Você não quer que caia, mas pode cair. Não tem outra. Você só tem uma tesoura gigante ou uma tesoura pequenininha, ou uma tesoura reta. Não existe tesoura reta para você operar, né? Você tem que entregar para o cirurgião a Metzenbau. E eu digo que a Metzenbau é a tesoura, é o arroz com feijão de todas as cirurgias. Em algumas você vai usar tenotomia, em outras você vai usar potes, coisa e tal, mas a tesoura de Metzenbau ela tem que estar em todas as caixas. Se você abrir uma caixa que não tem uma tesoura de Metzenbau, imediatamente você já tem que ver onde está e você tem que saber que caixa é essa, e você tem que mandar uma tesoura de Metzenbau. Eu já ouvi às vezes falarem, dá um jeitinho aí. Como é que dá um jeitinho aí?
né? Se o paciente precisa ser olhado com respeito, porque não dá para operar com uma tesoura reta. O cirurgião vai ficar muito bravo com você. E a gente encontra caixas que só tem tesoura reta. Eu falo, gente, quem montou essa caixa? Porque é uma coisa que você precisa. Se você está no setor, você precisa ter essa preocupação de refinar o seu olhar sobre aquilo. Ah, mas não é minha função. Poxa, estamos todos no processo. Se cada um, dentro do seu olhar, trouxer esse cuidado, o fluxo na montagem fica mais lógico. Você não precisa. A gente. Ah, olha, tá faltando tal coisa. Ou tal material não tá funcionando direito. Sabe uma coisa que aconteceu uma vez também? Você falou dos afastadores, esses grandes afastadores que são Thomson, Google Walter, coisa e tal. As pessoas têm que entender quais são as partes desse afastador. Porque quando eles voltam com defeito, se você não souber identificar, ele volta com defeito várias vezes. Várias Porque vezes. é a peça que não funciona. Aí fala, mas qual peça não funciona? Então, se você que está no setor precisa saber. Uhum. Precisa saber para você chamar quem vai arrumar para fazer o reparo correto. Então, esse pensamento dentro, eu falei das caixas, né, nesse livro. A ideia talvez é escrever outros, né, falando de outros. Eu adoro grandes afastadores, a gente usa bastante. Então, porque exatamente esse olhar cuidadoso vai evitar que o próximo da cadeia sofra com isso. Então, você ignora, e se fosse você o próximo da cadeia? Exatamente. E uma coisa que a gente fala muito aqui na Ortop, por experiência mesmo, as faculdades, os cursos da área da saúde, voltados para a área cirúrgica, tinham que ter uma disciplina de mecânica. Uma mecânica voltada para a saúde. Porque você pega um Thompson, é um afastador enorme, com muitos componentes, e que se você não tem um manual de instruções ali e você não tem uma boa noção de montagem, do que é peça, do que é mecânica, você não consegue montar. Ou você monta errado e a pá, né, a válvula ali fica frouxa, não fica posicionada corretamente, ou você aperta muito e acaba espanando aquele material, e aí tem que trocar a peça e vai para o fornecedor, demora. Tudo isso não é a cirurgia propriamente dita, mas é um ponto muito importante. E até mesmo para os cirurgiões. Porque o cirurgião ele também tem que ter essa noção de mecânica, porque ele está lidando ali com instrumentos. Então, da mesma parte do instrumentador, da CME, do enfermeiro, que tem que ter essa noção que é assim que se monta um suporte de crânio, é assim que se monta um afastador Thompson, é assim que se monta um suporte de ombro. O cirurgião também tem que ter, porque ele é quem vai comandar ali. E ele tem que liderar aquilo, né? Então, olha, isso aqui tá montado errado. Pensa no grande problema que é uma cirurgia de crânio. Você tem um suporte Mayfield, que é um suporte super complexo, com vários componentes, com vários ajustes, e você não monta esse suporte direito, e na hora da cirurgia, com o paciente encaixado, aquele suporte solta. Assim, é um prejuízo que a gente não consegue nem calcular. Pode Né? ser que o crânio do paciente seja afetado, a pele do paciente, pode ser que ele tenha alguma lesão. Então é Sim. algo muito sério que a gente tem que se atentar, porque não tem experiência, vamos chamar quem tem. E vamos aprender para da próxima vez eu saber fazer. Porque toda essa parte envolve outros conhecimentos, se não o cirúrgico, né? Você tem que saber ali se aquilo ali tá bem montado, se o suporte, se o paciente está bem encaixado. Tudo isso também vai fazer com que a cirurgia seja tranquila ou não, né? Exatamente. Essa questão dos afastadores, né, ou dos suportes de crânio, essas coisas, é isso. A montagem tem que ser precisa, porque a pessoa está anestesiada, dormindo, Uhum, sem poder reagir. Então, a uhum. gente tem que ter esse cuidado exatamente para que não aconteça, não aconteçam acidentes, né? Montagem do afastador. Ah, faltou uma peça. Aí a gente não consegue afastar o fígado, não consegue enxergar o que precisa operar. Eu tive uma vez um problema desse no hospital, e aí a gente falou, esse afastador está com problema, precisa ir para reparo.
Esse afastador voltou mais 2 vezes pra gente. Só que qual o problema disso? Na hora da cirurgia, você vai fazer o quê? Não tem outro afastador, só tinha aquele. Uhum. E aí eu falei assim, quando a gente terminou a cirurgia, a gente finalizou, conseguiu, fez uma. A gente falou uma gambiarra, né? Porque a gente amarrou lá a peça para poder afastar o fígado. Aí quando acabou a cirurgia, eu amarrei uma gaze no meu afastador. E eu só que eu terminei tudo, desmontei a sala e desci correndo para a Cilier. E falei, cadê o afastador que desceu agora? Já estava lavando dentro da máquina, com a gaze lá. Eu falei, gente, a gaze veio para mostrar onde estava o problema. Eu perguntei, esse afastador, ele tem, sei lá, 70 e tantas peças. Quais são as peças? Você sabe? Quantos parafusos? Quantas passes? Quantas hastes? Aí ela, eu não sei então. Se alguém falar para você que perdeu uma peça, se for uma peça grande, legal. Se for uma peça pequena, como é que você identifica que esse afastador está completo, que esse afastador não está faltando peça? Então, ou que peça está ou não funcionando. E essa peça a gente já falou 2 vezes, já veio para baixo. Essa era a terceira. Então, agora, separe esse afastador e manda arrumar, porque não é brincadeira. A gente não consegue operar desse jeito. Então, não pode negligenciar uma informação dessa quando chega para vocês. A gente precisa ter esse retorno, porque senão a gente não consegue trabalhar. E aí tem que pensar de novo. E se fosse você que estivesse ali, sabe? Exatamente. Então, eu sempre penso que eu faço como se fosse para mim. Não só porque você não sabe quem é, você é ao contrário, né? A pessoa entrega a vida na sua mão. Então você tem que se responsabilizar por aquilo. E eu falo muito que tem que ter treinamento contínuo dentro dos setores, para que a gente consiga, dentro desses treinamentos, ter o questionamento, porque no dia a dia acontece um problema e você passa, hoje tem que ir embora, porque sei lá, é 1 da manhã, amanhã porque você tem outra cirurgia, outro hospital, sai correndo, não dá tempo de falar. Só que você tem que voltar lá e falar, olha, chama a enfermeira. E tem uma conversa, e não é assim, e não é falar mal de ninguém, é conversar, falar, gente, aconteceu tal coisa. Uhum. E se a gente olhasse para isso de uma outra forma? Porque prejudica a gente, prejudica o paciente, isso é um estresse na hora, é estresse para todo mundo. Além, porque assim, vai muito além da técnica. Eu sempre falo isso, que nós estamos muito além da técnica. Eu posso ser tecnicamente muito habilitada, porém eu preciso entender como é que eu faço essa informação andar em todos esses lugares. Então eu preciso ter noção de trabalho em equipe, humildade para saber conversar com as pessoas, elevar os problemas, porque o livro foi uma alternativa exatamente para que mais pessoas possam ler e porque às vezes você fala para alguém, a pessoa vai se sentir ofendida ou vai ficar chateada. Talvez ela olhar para aquelas informações e falar, poxa vida, a gente pode fazer diferente. Não precisa falar para mim. Mas se isso for contribuição, poxa, todo mundo está ganhando, porque não sou eu que ganho. As pessoas todas do sistema ganham. Exatamente. E essa questão de passar a informação adiante, ela é muito importante, né? Porque a gente nunca vai trabalhar sozinho. Então a gente também precisa de pessoas competentes ao nosso lado, né? E passar a informação é um caminho para isso, né? E aí que a gente fala também do próximo tópico, né? Do próximo pilar, que é algo que a gente até já comentou, mas que vale a pena a gente reforçar dando alguns exemplos para o pessoal entender como que a gente pode fazer isso na prática? Que é o quarto pilar. O avulso deve ser estratégico. E eu queria que você falasse um pouquinho. O que você considera estratégico? Quais são os critérios para que esse material avulso ele não seja nem de mais e nem de menos? O material avulso estratégico é você olhar a rotina do seu centro cirúrgico e o que a gente mais usa. Então, por exemplo, você tem nas caixas, você tem tesouras gigantes. Quantas vezes a gente usa tesouras gigantes? Poucas. Quantas vezes a gente usa tesouras de 20, 25 centímetros? Então, você tem que ter mais tesouras dessa disponíveis para reposição. Alice, né? Como a gente falou. O Alice é o Alice gigante que a gente usa? Não, é o Alice médio. Então, esse material tem que ter em maior quantidade. São olhares, um mixer bruto, muito forte. É muito utilizado no seu dia a dia? Com certeza não. Então, você tem que ter
mixers que atendam as caixas ou a reposição daquelas caixas, porque se quebrar, se perder, porque acontece, né? Peça se Sim. perde, peça. Então, a reposição. Então, você tem que ter um olhar nas suas caixas e ter um material compatível todo material? Não. Material estratégico. E o que é material estratégico? O que falta? O que para uma cirurgia? Tá? Que material que vai parar uma cirurgia? Se você tiver que acessar um lugar mais profundo, sangrando, e você precisa de um mixer, é a pinça que faz essa função, essa é uma pinça que você precisa ter lá, que se cair aqui tá na mesa, você tem que ter outra para pôr no lugar. Ah, mas aí abre outra caixa. Então, aí você vai abrir outra caixa com mosquito, com Kelly, com pinça anatômica, com tudo que você já abriu na outra. E aí você não. Ah, não, mas o material avulso perde muito. Se for estratégico, você vai ter um material mais funcional. E aí, claro, fazer processos. Olha, gente, quando termina a cirurgia, o material avulso, você pode separar para mim? Sabe, um instrumentador. Aí entra a nossa cooperação nesse processo. Porque a gente já conta a caixa, a gente já tem que ver o material, eu fico olhando se tem pinça no campo, né? A gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque às vezes fica a pinça presa no campo. Então, isso seria um material estratégico. Então, você ter o que impede uma cirurgia, o que atrapalha, uma tesoura que não corta, atrapalha uma cirurgia. Um afastador grande pode impedir uma cirurgia. Imagine que você vai converter uma cirurgia de um paciente ou vai reabordar um paciente que é obeso. Você tem que ter um afastador grande. Se você precisa ter um afastador que atenda, mas não é toda hora que eu tenho. Mas esse material tem que estar lá. Como é que você não vai afastar? Não vai operar? Uhum. Então, o material estratégico é pensado nisso. O que impede que essa cirurgia aconteça. Então, a gente precisa, vai ter muitos, uma caixa junto, embalar dois tamanhos de gocê diferentes juntos. Não faz o menor sentido. Porque você dá um, né? Não... Você só usa um. Eu já vi uma caixa de afastadores, que tem todos os afastadores, Diver, Doyan, só que não de todos os tamanhos. Já não é estratégico. Por quê? Você está aprendendo coisa que podia ser útil para um, porque quem usa Diver não gosta de usar, quem usa Doyan não gosta de usar Diver, e vice-versa. Então, esse material tem que estar separado, Uhum, porque ele tem que ser olhado para a necessidade daquela cirurgia. uhum. Não adianta você ter isso dentro da. Uma vez eu vi uma caixa montada com 3 tamanhos de gocê também diferentes. Eu falei, se você operar uma criança, é um gocê. Se você operar um jovem, adolescente, é outro gocê. Se você operar um adulto grande, é outro gocê. Uhum, Então você entende, material estratégico é isso. O que impede de realizar a cirurgia uhum. em muitos momentos. Pessoal, já anota, é uma dica valiosa, principalmente para quem está começando na instrumentação e quer realmente aprender o dia a dia, quer ser um líder nas salas cirúrgicas, quer se destacar, quer aprender várias especialidades, porque isso aqui a gente está falando um pouco mais da cirurgia geral, da ginecológica, mas essa lógica, ela se aplica a qualquer especialidade. Então, se você vai para ortopedia, por exemplo, você vai ter os afastadores extra longos, você vai ter os especiais de ortopedia, o norte-sul. Você vai usar a mesma lógica. Se você tem um norte-sul e você tem 5 garras de tamanhos iguais, talvez você não vai utilizar essas 5 garras de tamanhos iguais. Você tem que ter 3 garras iguais, outras 2 de obeso, uma garra mais curta, uma garra mais longa. E aí você vai ali entender como que o cirurgião vai posicionar aquele material. Às vezes ele pode até estar na mesa, mas ele não precisa estar aberto. Ele pode estar numa mesa secundária, aguardando aquele momento de decisão. Porque talvez, realmente, e pensar estrategicamente não é pensar só em economias, é pensar também no benefício. É pensar, Sim, talvez, naquele momento, se você tivesse uma pá a mais, uma garra a mais, um afastador a mais, você economizaria 10 minutos de cirurgia, que seria o tempo que a circulante ia gastar para ir lá na CME, procurar aquele afastador e voltar. Isso dando tudo certo no caminho, né? Que a gente sabe que é, às vezes não dá. Então, é o custo-benefício. A gente tem que observar o que vale a pena
E isso é pensar de forma estratégica, e eu super concordo com o seu pensamento, Flávia, de que a gente tem que sim gerir melhor os nossos recursos, porque isso tudo vai influenciar no nosso resultado, no nosso dia a dia. Eu quero aproveitar aqui, ó, a pergunta do Augusto. O Augusto perguntou qual o link do e-book. Flávia, aproveita o momento aí da pergunta para orientar o pessoal como que adquire seu livro. Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Eu normalmente mando o link para as pessoas. Se você pedir no meu direct, eu te mando lá o link. Eu não estava conseguindo colocar o link na minha bio, eu não sei por quê. Mas vocês podem me pedir pelo direct ou entra no site www.historiasdesonhos.com.br, que é o site da editora. E lá vocês têm acesso ao livro, A Lógica da Montagem das Caixas Cirúrgicas, e conseguem comprar por lá. Caso não consigam, vocês podem me chamar no direct, me segue lá, né? Já vou deixar o dica aqui, quem não me segue já segue lá. E aí manda no direct, eu quero o link do livro, eu mando para vocês, tá bom? Porque eu tenho feito bastante divulgação e tudo, mas eu não consegui colocar no link da bio, eu não sei por quê. Mas pode me chamar lá no direct que eu te mando o link do livro, porque a ideia é exatamente essa. Depois de tantos anos atuando e vendo todos os mesmos problemas, eu falei, não, a gente tem que começar a se movimentar para que isso vá diminuindo. E quanto mais eu falar sobre isso, quanto mais longe isso chegar, eu não tenho acesso a todas as pessoas. Mas o livro pode chegar através da Fernanda, hoje me chamou para essa live, e eu espero que muitos de vocês possam ver esse livro e ajuda a abrir. Eu falo que esse livro é o primeiro passo, porque para começar um pensamento lógico, aí você começa a se questionar, como a Fernanda mesmo já disse, né? Olha, eu não tinha pensado nisso, realmente eu fiz um teste aqui, porque ela tem acesso ao material, para a gente poder pensar. Porta-agulhas, por exemplo, dá um curso gigante, para que Uhum. as pessoas aprendam a escolher porta-agulha, porque tem o tamanho da agulha. Se você pegar um porta-agulha muito delicado, com uma agulha forte, você quebra ele imediatamente. Se você pegar um porta-agulha muito forte com uma agulha pequena, ele atrapalha para você dar o ponto. Então, tudo isso precisa ser pensado na hora de organizar esse material dentro da caixa cirúrgica. Mas para Exatamente. encontrar o livro, Editora História de Sonhos, ou me chama lá no direct, que eu mando para vocês o link do livro. Ótimo. Então, pessoal, já fica aí a dica. E agora a gente vai caminhar para o último pilar. Último, porém muito importante, e é algo que eu, como estudante, sinto falta na abordagem de implementação. A gente falar um pouco mais sobre biotipo, né? Como que a gente vai trazer isso dentro da nossa lógica da montagem da caixa cirúrgica, sabe? Olha, esse é um ponto muito importante, que a gente olhar para quem é o nosso paciente. Então, vou operar uma hernia inguinal. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Se o paciente for mais gordinho e você não tiver um Richardson para ajudar a afastar, basicamente, né? Mas não tem outro afastador, não precisa. Um Richardson. Um Richardson que seja longuinho, não o Langenbeck, porque o Langenbeck é mais fininho. Um Richardson. Ele vai pegar mais tecido e vai ajudar a afastar e vai conseguir operar. Hoje a gente faz muito por vídeo, então sofremos menos com isso. Mas existem muitos lugares que a cirurgia é aberta. Então, na hora que você olha seu paciente, se você vê que ele é um pouquinho mais gordinho, você não tem na caixa o Richardson, você já pede um Richardson. Tem um hospital que já tem na caixa Richardson, então você pega uma caixa média, eles colocam média, aí fica nessa caixa média, caixa. Se a gente conseguisse chegar num consenso que o material necessário para várias cirurgias, que a gente faz tanto a abertura dos portais a vídeo, como uma hernia. Então, assim, a hernia aberta. Se você tiver um afastador adequado, com o paciente adequado, o paciente muito magrinho não precisa, porque o Richardson vai atrapalhar. Tá? Uhum. Então, assim, por isso que você tem que entender como você vai olhar. E isso é o tempo, tá, gente? Não é, você não chega logo de cara e consegue ter uma ideia, porque uma coisa importante também é que tem gente que é mais gordinha, mas ela não tem uma capa externa de gordura muito grande, ela tem intraabdominal. Então, isso pode influenciar também
quando você entra na cavidade, aí como você tem que afastar os afastadores que você vai usar. Então, o biotipo do paciente, se o paciente é muito longo, sabe, muito... Às vezes o paciente é grandão, assim, é magro, mas é grandão, e aí é fundo aberto. Então, você, putz, aqui eu preciso de pinça mais... Eu já chego e falo, eu preciso de pinça mais longa, gente. Vamos buscar a pinça mais longa, coisa e tal, porque vai precisar. E às vezes na caixa não tem, aí não tem avulso, começa a dar desespero, porque realmente vai ser um desafio. Então, o biotipo do paciente mas o que é biotipo? É a estrutura física do paciente. É você olhar seu paciente e saber se ele é mais gordinho, se ele é mais magrinho, se ele é mais longilíneo, né? Que a gente fala mais compridão, assim. E aí você precisa, talvez, um material, pequenininho, um paciente pequenininho, precisa de coisa menor para poder operar. Então, eu já operei paciente adulto, pequeno, né? Que Uhum. você fala, nossa, tudo delicadinho, coisa e tal. E você opera também de gente muito grande. Então, isso muda totalmente, muda a escolha do seu material. O que você tem que implementar para um, não vai precisar implementar para o outro. Exatamente. E além dessa lógica de só adulto e infantil, né? A gente tem que pensar Sim, nisso. Porque, eu vou pegar uma caixa de adulto. Mas você não sabe, às vezes é uma moça jovem que tem um biotipo pequeno e às vezes até a caixa de infantil para ela vai ser adequada. Às vezes é uma pessoa muito baixinha, muito magrinha. Às vezes não. Às vezes é um adolescente, mas é aqueles já é meninos grande. comprido, sabe? Aquele adolescente que já passou do estirão, então já é quase um homem adulto. É interpretar isso olhando para o paciente realmente, gente, porque isso não é difícil de fazer. A gente só tem que ter o cuidado e o hábito de observar o paciente, né? Porque o paciente mesmo ele já vai dar muitas dicas ali de como melhorar aquela caixa daquele momento. E aí entra o quarto pilar, que é a questão do material avulso, né? O quanto isso é importante, porque até você entrar na cirurgia, você não sabe qual é o biotipo do paciente. Às vezes você sabe um pouquinho antes ali, aí consegue se preparar, mas nem sempre você sabe. Às vezes é uma urgência, né? É cirurgia de emergência ali, você tem que fazer. Então, essa é a importância de da gente não decorar passo a passo, mas entender realmente a lógica da montagem, a lógica do procedimento, a lógica da profissão, do que até onde a gente pode ir muito longe, né, para poder realmente servir a cirurgia de forma completa. Exatamente. Você precisa olhar para, né, agora que a gente está chegando na reta final, é olhar para todos esses pontos que a gente trouxe. Então, a funcionalidade do material que está na caixa, como é que você vai escolher esse material, como é que você vai ver se esse material está disponível para você de forma estratégica. Você já sabe o que está faltando, você conhece o material daquela instituição, então você consegue adequar aquela caixa. Aqui tem material a mais, eu não preciso repor essa caixa. Mas existem lugares que você vai ter que ficar pensando o que você precisa repor. Então, você vai pensar a cirurgia do início ao fim, e não é, eu não gosto de falar em decorar também. É entender. Quem entende não depende, quem aprende não depende. Então, quando você entende e aprende, você não depende mais. Você vai, alguém vai te ajudar, ó, pode te ajudar, claro. Eu aceito dicas e conselhos, mas você está autônomo para fazer as escolhas e para conseguir separar esse material melhor. Você não vai ficar refém de ter ou não um material, olhando para o seu paciente, olhando para a cirurgia que vai ser realizada. Então, é, é, esse cuidado é um despertar para aquilo que é importante dentro da sua atuação como instrumentador. Você não é apenas alguém que vai lá e vai passar os instrumentos, você é a pessoa que vai ajudar a orquestrar toda essa cirurgia. O seu desempenho conta muito nesse processo. Uhum, exatamente. Então é todo um processo, não é um processo simples, mas também não é um bicho de sete cabeças. É realmente pegar e entender, se debruçar naquilo ali e observar. Eu acho que um bom instrumentador, ele é um ótimo observador, porque você entende o processo da profissão, do dia a dia, observando as coisas. Porque nem tudo as pessoas vão te falar, olha, faz exatamente assim. Às vezes você vai ter que viver no dia a dia para você descobrir que
para esse hospital, os procedimentos que ocorrem aqui, a gente precisa de tal pinça, a gente precisa de tal afastador. Que pode ser que no outro hospital não tenha essa mesma demanda, não tenha essa mesma necessidade. Às vezes o cirurgião não opera da mesma forma. Então é tempo e observação. Mas ter a consciência também da busca pelo conhecimento de forma contínua, né? Porque a medicina não para. Os cirurgiões, eles estão sempre se atualizando, participando de feiras, de congresso, lendo livros, artigos. Então, os instrumentadores, os enfermeiros, os circulantes, eles têm que ter também esse hábito da atualização, né, Flávia? A gente precisa buscar, e quando alguém se propõe a fazer isso, a gente tem que ir atrás. A gente que está escrevendo o livro, de verdade, não é escrever livro para, nossa, para dar autógrafo, é escrever o livro para levar a informação mais longe. Eu não posso estar em todos os lugares, mas meu livro pode. Se as Uhum. pessoas quiserem que meu livro esteja em todos os lugares, basta que elas comprem o livro e tenham acesso a ele. É uma informação que eu fiquei debruçada nela para escrever, para fazer da melhor forma, sentei, a gente fez revisão. Então, revisão de português, revisão do texto, como é que esse texto chega, como é que uma pessoa leiga vai entender esse livro, uma pessoa que está começando na profissão, uma pessoa que já está há algum tempo, quem já está há algum tempo tem mais facilidade, mas quem não ser tão técnica a ponto de não permitir que as pessoas entendam. Uhum. Então, o nosso objetivo tem que ser, na área da saúde, ou em qualquer área, eu acho que o aprimoramento contínuo faz parte de você se tornar melhor. A gente está buscando ser um ser humano melhor a cada dia. Sim. Mas como é que você não vai ser melhor para onde você está atuando, né? Para o lugar onde você está doando o seu tempo, a sua energia, e de onde vem a sua energia também, que é o dinheiro, que é o reconhecimento, né? Às vezes o profissional passa mais tempo dentro do hospital do que dentro de casa. Então tem que fazer valer, né? Tem que ser algo por completo. Mas assim, muito bom o nosso bate-papo. Eu queria agradecer todo mundo que passou pela live, que tá aí até o final. Realmente é um conteúdo que vale a pena ser explorado. Então, pessoal, reforçando aqui o recado que a Flávia já deu. Quem tiver interesse no livro, chama ela no direct, que ela vai mandar o link para vocês adquirirem o livro digital. Eu adoro papel para leitura, então eu já fiz a minha cópia aqui, ó, Ah, que legal! tá aqui, fica na minha mesa. A gente tem alguns livros aqui de instrumentação. Então, quem tiver também, faz isso que é ótimo. Eu adoro escrever grifando. É uma dica aí para quem realmente quer pegar para estudar, né? Porque é um conteúdo muito bom. E queria te agradecer, Flávia, pelo seu tempo, pela parceria aí. O que você precisar, pode contar com a Ortop, que a gente está à disposição. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Eu já conversei com seu pai, conversei com você, te conheci, né, lá na Na Sobec. Sobec. Então, eu busco sempre estar em feiras, eventos, como você mesmo falou. É bom a gente fazer essa conexão, conhecer os colegas, poder conversar com as pessoas, encontrar as pessoas no caminho. E agradeço mais uma vez a oportunidade, achando muito legal, muito gratificante ver alguém falar do livro. Eu li, eu vi, eu consegui tirar proveito disso, porque esse é o objetivo principal desse livro e do meu trabalho como um todo. E só agradecer, então, agradecer a quem passou pela live. Me procurem lá, me chamem no direct, que eu mando para vocês o link para a compra do livro. E podem interagir comigo lá, fazer perguntas, sabe? Então, eu fico bem disponível mesmo. E quando me encontrar por aí, vem me cumprimentar, porque às vezes tem gente que fala para mim, eu te vi lá não sei onde, e fiquei olhando de longe, não fui falar com você. Eu falei, imagina, vem falar comigo, eu tô aqui trabalhando também. Então, é muito gratificante a gente poder ver o nosso trabalho e o resultado do nosso trabalho. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns aí pelo trabalho do Ortop. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Tenho certeza que a gente vai se encontrar em outras oportunidades aí também, eventos, outras lives, né? Acompanhe a gente aí, Ortop BR, em todas as redes sociais. E Flávia, deixa seu arroba aí também pro pessoal. Arroba Flávia underline Dambrauskas. Eu tenho canal no YouTube, gente. O canal no YouTube tem bastante coisa lá já gravada. Merac Instrumentação Cirúrgica.
Tem o TikTok, algumas coisas que eu também ponho no Instagram, no TikTok, enfim. Me sigam nas redes sociais, vão lá, corre no canal do YouTube, deixa o like, divulga para os amigos, porque lá tem bastante aula de videocirurgia também. Meu foco principal é a videocirurgia. Legal. Mas a gente vê que precisa em outras áreas, a gente acaba, né, escrever o livro, enfim. A Uhum. gente tem que falar e se ajudar e fazer com que a nossa profissão, que o instrumentador seja visto de outra forma, né? Com Estamos esse na... olhar mais técnico. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Precisando, a gente está aí à disposição, tanto a Ortop quanto a Flávia, para ajudar vocês. Tá bom? Muito Tchau. obrigada. Tchau, tchau. Uma boa noite. Boa noite.